Olá, meus irmãos. Quero saudar a todos com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe sua casa, seu lar e o seu coração. Gostaria de meditar na palavra do Senhor nesta noite, no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 13 a 20, e trabalhar com os irmãos acerca da confissão de Pedro. E falar sobre a igreja vitoriosa, a igreja abençoada, a igreja que pertence a Cristo. A igreja que é mal entendida, que é mal compreendida, que é perseguida. Vivemos um momento marcante, único na história da humanidade e na história da igreja também. E no Brasil, particularmente a Igreja Presbiteriana do Brasil tem o privilégio de ter 2 ministros de Estado, pastores presbiterianos. Que momento marcante, que momento extraordinário. Mas não é fácil, não. Precisamos orar por esses ministros, nossos pastores que estão no governo, porque a perseguição contra a igreja, ela é real, ela é verdadeira, ela é contínua, e certamente vão se levantar pessoas, organizações para buscar falhas, buscar erros, para potencializar erros, né, a fim de perseguir a igreja e atingir todos nós também. Então orem pelo governo e orem pelos nossos pastores ministros, reverendo Milton Ribeiro, reverendo André Mendonça, pastores presbiterianos. Mas apesar da perseguição e das ameaças, o importante é sabermos que a igreja ela é vencedora. Ela é vencedora, viu? Saiba disso, a igreja é vencedora. E é por isso que quero meditar nesse texto hoje. Mateus capítulo 16, versículo 13 e diante, diz assim: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vamos trabalhar com a graça de Deus, que Deus abençoe nosso coração. Oremos ao Senhor. Querido Deus e Pai Celestial, que o Senhor tenha misericórdia de nós, perdoe nossos pecados, que o Senhor guarde nosso coração, que o Senhor ilumine nossa mente, tirando toda distração, toda resistência, todo bloqueio, ó Pai, para que possamos perceber e entender as verdades eternas e gloriosas do Senhor. Ilumine o nosso coração pela ação do Espírito Santo do Senhor. Tenha misericórdia, Pai, fala o nosso coração, em nome e por amor de Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Redentor. Amados irmãos, Jesus estava num momento muito especial no seu ministério, já no seu ministério público, e aqui ele confronta os seus discípulos uma grande verdade, depois de ter experimentado com eles momentos de ensino, de discipulado, testemunhos de milagres, de curas. E agora o Senhor está se preparando para uma nova fase no seu ministério, onde ele vai se revelar, onde está caminhando para o desfecho do seu ministério, que será lá na cruz do Calvário. E aqui nessa passagem, nessa viagem, ele está em Cesareia de Filipe, nas suas andanças em Cesareia de Filipe. É uma cidade que foi fundada por Filipe, filho de Herodes o Grande. Ele chama Cesareia de Filipe porque ele fez uma homenagem ao imperador César Augusto. Mas como havia uma outra Cesareia nas margens do mar Mediterrâneo, outra cidade, ele batizou esta cidade de Cesareia de Filipe, ou seja, colocou seu próprio nome. E estava ali Jesus com seus discípulos. Jesus chama os seus discípulos e os
questiona sobre o que eles têm ouvido falar acerca dele mesmo. O que os discípulos têm ouvido, dos seus parentes, seus amigos e do povo, acerca de sua pessoa, acerca do seu ministério, de quem é ele. De quem é ele? Interessante a pergunta. Quem diz o povo ser o Filho do Homem? Ou seja, o que o povo está compreendendo em tudo o que está acontecendo? A fama dele por toda parte, os ensinamentos, os milagres. E ele questiona os discípulos: o que dizem o povo acerca de mim? E eles responderam a Jesus dizendo: olha, uns dizem João Batista, outros dizem Elias, outros dizem Jeremias, ou algum dos profetas. Interessante, né? Algum desses profetas todos. Bom, João Batista até já tinha falecido, mas provavelmente algumas pessoas não sabiam que João Batista tinha morrido. Então, alguns acreditavam ainda, alguns pensavam que Jesus fosse o profeta, até pela sua autoridade, pela sua ministração. As notícias, talvez, da morte de João Batista não chegou em alguns lugares ainda. Então, alguns achavam que ele era João Batista. Outros achavam que era Elias. Que Elias? Por que eles falam Elias, né? Porque há 400 anos antes, o profeta Malaquias havia, assim, profetizado a vinda de um profeta que iria antecipar o grande e terrível dia do Senhor. Malaquias 4:5 diz assim: eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Foi a última profecia do Antigo Testamento. 400 anos antes da volta de Jesus. Então, muitos acreditavam que Jesus Cristo era o cumprimento dessa profecia. Quem sabe não fosse Elias, pensavam alguns. Outros achavam que era Jeremias, o profeta do Antigo Testamento ressuscitado, porque eles acreditavam, segundo algumas tradições judaicas, que ele voltaria. O Talmud, algumas porções, davam essa ideia da volta do profeta Jeremias. Alguns ligavam o Jeremias, que já havia falecido há muito tempo, ao profeta prometido por Moisés, lá em Deuteronômio 18:15, que diz assim: o Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, a ele ouvirás. Essa profecia, ela atravessou séculos. E muitos acreditavam que o Messias era o cumprimento dessa profecia. Por isso que alguns achavam que talvez fosse Jesus este profeta. Mas o texto diz mais, ó. Alguns dizem assim: ele é algum dos profetas. Ou seja, muitas pessoas não tinham muita certeza de quem era Jesus. Talvez um profeta, talvez outro, tinham bons conceitos acerca de Jesus, boa ideia acerca de Jesus, até assim, conseguiam assim amarrar a ideia, conceito de a pessoa de Jesus com alguma ideia messiânica. Ou seja, tinham bons pensamentos até acerca de Jesus, mas não eram pensamentos reais, não eram verdadeiros. Eram assim, confusos ainda. Às vezes as pessoas até têm bons pensamentos sobre Jesus, mas não o conhecem de verdade. Não o conhecem de verdade. Tem até boas ideias, talvez pela tradição, pelo conhecimento, algumas ideias de Jesus, mas não é o Jesus verdadeiro. É por isso que, assim como Jesus confrontou os seus discípulos, Jesus confronta nós também. E tem confrontado os homens o tempo todo. Quem sou eu, na verdade? Porque assim, Jesus se dirige a eles, aos seus discípulos. Aos seus discípulos. Aqueles que o acompanhavam, aqueles que o conheciam, aqueles que estavam sendo treinados e tratados por ele. E ele pergunta a eles: e vocês? E vós? Mas vós? Quem dizeis que eu sou? Quem dizeis que eu sou? E agora? E agora? Eis que se levanta Pedro. Eis que se levanta Pedro e responde, talvez em nome de todos, porque todos concordavam com ele, uma resposta maravilhosa, extraordinária, a sua confissão. E que confissão! Essa confissão é marcante, esse testemunho é marcante, isso vai marcar os evangelhos, vai marcar a história da cristandade, essa confissão de Pedro. E aqui eu quero extrair algumas lições
para o nosso coração nesta noite. Algumas lições para o nosso coração. A primeira delas baseado na confissão de Pedro, que é a confissão da igreja. É o nosso primeiro ponto. A confissão de Pedro é a confissão da igreja cristã. E qual é ela? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O Senhor não é Elias, não é Jeremias, não é João Batista. É o Filho de Deus. É o Cristo vivo. É o Messias prometido. É o Messias de Israel. É o prometido de Israel. Tu és o Cristo, Senhor. Que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa. Na época de Jesus, muitos dos judeus aguardavam o Messias, né? O Messias é um rei libertador que viesse com força, com liderança, governasse o povo numa revolta contra o Império Romano. Muitos judeus esperavam assim o Messias, o rei, o prometido do Antigo Testamento. Alguém nessa condição, nesse status de líder, de guerreiro. Mas Jesus, contrariando a expectativa messiânica do povo nesse aspecto, ele se apresenta como um servo sofredor, como sacerdote, como profeta. Como um rei, sim. Como um rei, sim. Ele veio trazer a mensagem do reino de Deus, mas não segundo o coração dos homens, não segundo as projeções dos homens, não segundo o pensamento dos homens. Os homens pensam, projetam, idealizam as coisas, mas ele veio realmente trazer, quebrar todo o pensamento, todo o paradigma, toda expectativa errônea no coração dos homens. Assim veio Jesus, o Filho de Deus, nascido numa manjedoura, na cidade pequena de Belém, com os pais humildes e pobres ali da Palestina. Assim foi o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Assim é o nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Deus eterno. Que entendimento. É interessante que isso veio de Deus. Essa revelação no coração de Pedro veio de Deus porque contrariava tudo que estava ao redor. Os líderes religiosos, os sacerdotes, os escribas, os fariseus não criam assim. Eles negavam isso. E eles eram contrários a isso. Ou seja, as lideranças religiosas dos dias de Pedro é totalmente contrário a essa afirmação. E contra tudo isso, contra a oposição, contra a negação, contra a blasfêmia dos homens, Pedro afirma: tu és o Messias, tu és o Cristo, tu és o Redentor, tu és o Filho de Deus. Que coisa tremenda, amado. Como nós precisamos ser tratados e trabalhados por Deus, como a humanidade precisa conhecer esse Jesus. Como a humanidade precisa conhecer Cristo, Jesus como o Cristo, o Redentor dos homens. Essa confissão é a pedra sobre a qual o Senhor construiria a sua igreja. Ele mesmo diz: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E eu vou falar um pouquinho sobre isso. Reconhecer e confessar Jesus como Cristo é a marca da igreja cristã em todos os tempos e culturas, em todas as épocas. É a marca da igreja. Reconhecer Jesus como Senhor e Salvador, como Filho de Deus. Isso é que faz da igreja ser igreja cristã, uma fé cristã, uma esperança cristã. É a expressão, tu és o Cristo, Filho de Deus, é a expressão da comunidade da fé, redimida e restaurada em Cristo. É a resposta de quem ouve a mensagem do Evangelho e, pela graça de Deus, confessa ser Ele, Jesus, o único Salvador e Senhor. É a resposta dos homens convertidos em todos os países, etnias, fronteiras e épocas, em todos os tempos. É a mensagem da igreja, é a confissão do povo de Deus na terra. É o que salva os homens, é o que redime famílias, é o que transforma nações. Quando encontra e confessa Jesus Cristo, o Senhor, o Rei dos Reis, o Redentor, o Salvador. João capítulo 1, versículo 41, diz assim, o testemunho do apóstolo que encontrou Jesus. Ele diz: ele achou primeiro seu próprio irmão Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo. João capítulo 11, versículo 27, o testemunho de Marta, quando Jesus vem para
cuidar deles por conta do falecimento de Lázaro, ela responde: sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho do Deus que devia vir ao mundo. Que lindo! Coração tomado de fé, como Marta, já reconhecendo ser ele o Filho de Deus que veio ao mundo. É assim que Deus espera de mim e de você, povo do Senhor na terra. Jesus é o Filho de Deus que veio ao mundo para nos salvar. O Evangelho de João foi escrito com esta finalidade. No final do Evangelho, capítulo 20, versículo 31, diz assim, o apóstolo João conclui o seu Evangelho dizendo: estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Que coisa maravilhosa! É a mensagem do Evangelho, para que os homens creiam em Jesus, e crendo em Jesus, sejam salvos, e crendo em Jesus, tenho a vida eterna. Você, meu amado, que está ouvindo essa mensagem, abra o teu coração, confesse a Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, creia nele e receba de graça o dom da vida eterna. Faça isso hoje mesmo, amado, hoje mesmo. Atos capítulo 2, versículo 36, no sermão de Pedro, lá em Jerusalém, ele diz assim: esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Pedro pregando aos judeus. Atos capítulo 9, versículo 22, depois da conversão de Saulo, o apóstolo Paulo, Saulo, diz assim o texto: Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Ele, de perseguidor, passou a pregador do Evangelho de Deus, anunciando Jesus como o Redentor, como o Cristo. Atos capítulo 17, versículo 3, diz assim, acerca da obra missionária de Paulo: expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos, e este, dizia ele, Paulo, é o Cristo, Jesus, que eu vos anuncio. É a pregação dos apóstolos. Jesus é o Cristo, é o Filho de Deus. Atos 18, 28 diz: porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que Cristo é Jesus. Essa é a mensagem da igreja, é a mensagem que nós pregamos. Nós não pregamos a igreja, nós não podemos jamais pregar a igreja salva, porque nenhuma igreja salva, ou nenhuma pessoa salva, apenas Jesus. É a pregação da verdadeira igreja de Cristo na terra. Pregar a salvação dos homens em Cristo. Isso não se vende, isso não se barganha aos homens, não se ilude as pessoas. É a mensagem de uma igreja saudável, é anunciar Jesus Cristo como Salvador dos homens, para que os homens creiam e confessem a Ele como Filho de Deus. Essa é a confissão da igreja, é a nossa confissão, é a nossa pregação, amado. É a tua pregação. Você crê nisso, se você crê de todo o coração, se deleite nisso, confesse a Jesus, proclame a Jesus, anuncie a Jesus com autoridade e poder. Esse é o evangelho que Jesus colocou em nossas mãos. A segunda verdade que eu quero extrair desse texto maravilhoso: primeira confissão, a confissão da igreja, né? Ele é o Filho de Deus. Agora eu quero falar sobre a pedra fundamental da igreja. Onde Jesus fala assim: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Sobre esta pedra, né? Versículo 17. Então Jesus voltou-se para Pedro e disse: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Coisa linda, que revelação. Ou seja, esse entendimento de que Jesus é o Salvador, de que Ele é o Cristo, é um entendimento da fé, é um entendimento verdadeiro, não é apenas um assentimento intelectual, apenas, não, eu concordo, é verdade, tal, Jesus morreu, Ele viveu mesmo. Não é apenas um assentimento histórico, intelectual. É uma afirmação da fé, eu creio, é o Filho de Deus que veio para morrer pelos nossos pecados. É o Filho de Deus que se revelou para nos reconciliar com o Pai. É uma fala, é uma confissão, é uma declaração de fé.
acima de tudo. Aí, e isso não vem apenas porque foi lido um livro de história ou deu uma passada na Bíblia, ou como Pedro, talvez ali movido por algum entendimento, conversando com os outros discípulos. Não, esse entendimento de que ele é o Filho de Deus é graça, é graça, é graça no nosso coração. A gente, por nós mesmos, o que a gente pensa? Onde eu estava há uns tempos atrás da minha mocidade, longe de Deus, sem nenhum entendimento, sem fé, sem religião, sem igreja, sem nada. Mas um dia Jesus alcançou, um dia Jesus me alcançou, meu coração foi tomado, houve uma compreensão na minha alma, no meu coração, na minha mente, e eu compreendi claramente que Ele é o Senhor, que Ele é o Redentor, que Ele é o meu Rei, que Ele é o meu Salvador. Imediatamente entreguei minha vida a Ele. Isso é graça de Deus. Aconteceu comigo, pode acontecer com você também. Com você também. Não é questão de religião, não. É questão de um encontro com Deus. E quando nós encontramos com Deus, quando Jesus veio ao nosso encontro, isso é maravilhoso. É indescritível, amado irmão. É indescritível. Bem, aconteceu com Pedro. Bem-aventurado porque foi o Pai que está nos céus que te revelou. E aí Jesus continua. Também te digo que tu és Pedro. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Bom, Pedro é a palavra Petros, é o nome próprio, indica um pedaço da rocha. Tu és Pedro, e sobre esta pedra, aí outra palavra, é Petra. É um jogo de palavras, Jesus usa um jogo de palavras. Pedro, Petros, Petra. Petra é a rocha. A rocha não é Pedro, a rocha é a afirmação de Pedro sobre Cristo. É a confissão de Pedro sobre Cristo. E sobre esta pedra, sobre esta confissão, que é baseada em Cristo, Jesus edificaria a sua igreja. Esses séculos todos, Ele está construindo a sua igreja através de homens tomados, tocados pela graça e pela fé, anunciando e confessando-o como o Senhor, o Filho de Deus e como um Cristo. A igreja foi edificada sobre a rocha angular, que é Cristo, e sobre a confissão pública de que Ele é o Salvador e Senhor. Senhor. O próprio Pedro, no seu discurso lá em Atos capítulo 4, versículo 11, no seu discurso, Pedro mesmo diz assim: este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. Isso diante do Sinédrio, diante dos líderes judeus. Ele falou isso. Esse Jesus que vocês rejeitaram é a pedra angular. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 11, ele diz assim: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. O fundamento da igreja, a pedra angular, o fundamento da igreja é Jesus, não é nenhuma outra pessoa, nenhum dos apóstolos, nem mesmo Pedro, e nem homem nenhum. A igreja, ela é firmada, ela é edificada sobre o Senhor Jesus. E foi ele mesmo, o próprio Pedro, na sua carta, na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 4 a 6, Pedro disse isso: chegando-vos para ele a pedra que vive, sim, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Está falando de Jesus. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Por isso, está na Escritura, Pedro diz: eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. E a pedra é Jesus Cristo, sobre o qual a igreja é edificada, amados irmãos. E não Pedro, como algumas interpretações, é Cristo mesmo. E Jesus fala assim, sobre esta pedra, sobre esta confissão e sobre Ele mesmo, que é a rocha, eu edificarei a minha igreja. Interessante a expressão. É a primeira vez que aparece a palavra igreja no Novo Testamento. A primeira vez citada por Jesus, pelo próprio Jesus. Edificarei a minha igreja. Mostra que a igreja pertence a Ele. Ele é a fonte da igreja, Ele é a origem da igreja, Ele é a base da igreja. A igreja não é uma instituição meramente humana, como as pessoas querem colocar, as homens confundir, como a sociedade quer ver assim, algo da religião inventado pelos discípulos e pelos apóstolos e pelos crentes.
A igreja é uma instituição criada por Deus, é a congregação dos santos, é a assembleia dos escolhidos de Deus, é a comunidade dos chamados para fora, da congregação dos fiéis, dos crentes. Aliás, é disso que vem a palavra eclesia, né? A preposição e o verbo chamar, ou seja, chamado para fora do mundo, tirado. É a congregação dos santos, dos salvos. Essa assembleia não é uma organização, nenhuma instituição, é um organismo, é um corpo criado pelo próprio Pai. Pertence ao Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 28. O apóstolo Paulo fala algo interessante sobre a igreja. Ele se dirige aos presbíteros da igreja em Éfeso e fala o seguinte: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. É por isso que a igreja é diferenciada, é algo que tem uma natureza toda própria, porque pertence a Deus. Foi comprada. Comprada como? Por Jesus Cristo lá na cruz do Calvário, derramando o seu sangue, resgatando e redimindo do cativeiro, das trevas, do mal, do juízo, os seus escolhidos, os seus eleitos. É uma igreja comprada. É por isso que nós não pertencemos mais a nós mesmos, nós pertencemos a Deus. O preço foi pago. Que verdade maravilhosa, amado irmão. Foi comprada por um alto preço. Nós não fomos comprados por dinheiro, por ouro ou prata, como o apóstolo Pedro vai falar na sua carta, mas fomos comprados pelo sangue de Jesus Cristo. Está na cruz do Calvário. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2, Paulo, na sua saudação à igreja, ele diz assim: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Essa é a igreja. Ela é de Deus, santificada em Cristo, chamada para a santidade, com todos, em todo canto, que professa a mesma fé em Jesus Cristo. Que tremendo isso, amado. Que tremendo. E o cabeça da igreja é o próprio Jesus. A igreja é um corpo e o cabeça é Cristo. Quando ele falou, é a minha igreja. É a minha igreja, a igreja de Cristo. A igreja não é minha, de homem nenhum, né? Nenhum homem nenhum, que se dizem fundadores de igreja, dono de igreja, é homem nenhum. Não pertence, isso é uma blasfêmia. A igreja pertence a Jesus somente, nenhum outro homem na terra. Colossenses 1:18 diz: ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Efésios 1:22. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Cristo é o cabeça da igreja. Colossenses 1:18 diz: ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. O dono da igreja é Jesus. O Senhor da igreja é Jesus. Ele é quem a edifica, ele é quem constrói pela pregação do Evangelho, vai formando, chamando os que lhe pertencem em todo lugar, em todo tempo, em todas as épocas. E essa é a igreja da qual eu e você fazemos parte em Cristo Jesus. Com todos os crentes, todos os salvos de Deus, do passado, do presente, do futuro. Aqueles que já estão nos céus com o Senhor. Somos já uma igreja única, que pertence ao Senhor. E o cabeça é Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Ele é o Senhor da igreja. Ele é o cabeça da igreja. Essa é a segunda lição. A pedra fundamental da igreja, angular, é Jesus Cristo. E a terceira e última verdade nesse texto, eu quero destacar aqui no versículo 18. Jesus diz assim: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É a minha terceira lição, é a vitória da igreja. A igreja é vencedora.
Em Cristo, a igreja é vitoriosa, sempre será e é vitoriosa em Cristo. As portas do inferno não prevalecerão jamais sobre a igreja, é aqui com base nessa promessa de Jesus. As portas do inferno significa a palavra Hades, né? Do grego, traduzida por inferno. No Antigo Testamento é a palavra Sheol, é o lugar dos mortos. Significa, na verdade, a experiência da morte, que todos os homens passam, justos e injustos. É a experiência da morte física, né? Jesus está dizendo que a morte, que é o último inimigo a ser vencido, não prevalecerá jamais sobre a igreja. Mesmo que, meu irmão, mesmo que a igreja seja afligida, como tem sido em alguns lugares hoje e no passado, perseguida, torturada ou martirizada, ela jamais, jamais, jamais será vencida, porque Jesus venceu a morte e ressuscitou. A igreja, amado, não fica refém à mercê da morte física, porque Jesus ressuscitou e é a garantia da nossa vitória sobre o maior inimigo, que é a morte, e a garantia da nossa ressurreição e de todos os crentes. Que coisa maravilhosa! Então não tem nada que o mundo possa fazer, que o diabo, qualquer outra força venha fazer contra a igreja. Ela é vencedora, sempre será vencedora. 1 Coríntios 15:57 diz assim: graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso depois de Paulo falar em todo o capítulo 15 da carta aos Coríntios sobre a ressurreição de Jesus e a ressurreição dos crentes. É a vitória da igreja. A igreja sempre será e ela é vencedora e vitoriosa. 1 Coríntios 15:20 diz assim: mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. E Efésios 4:8, Paulo falando sobre esse assunto e essa vitória de Cristo sobre a morte, que é a nossa vitória, Paulo diz, por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Somos livres em Cristo, nós somos vencedores em Cristo, nós somos vitoriosos em Cristo. 1 Coríntios 15:52, sobre essa doutrina da ressurreição, que é a grande vitória da igreja de Jesus, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Amado, não tem nenhum inimigo, nem homens com suas espadas e suas armas, suas malícias, suas ameaças, suas perseguições, suas armadilhas, suas emboscadas, as emboscadas que o homem ímpio faz contra o povo do Senhor. As blasfêmias e acusações que os homens ímpios fazem contra a igreja de Jesus Cristo. As perseguições que os poderosos, em sua crueldade e maldade, já fizeram contra a igreja. A caminhada da igreja cristã na terra é marcada pelo sangue dos mártires, como diz um grande pai da igreja do passado. A história do cristianismo é marcada pelo sangue dos mártires e dos missionários e dos homens de Deus, mas ela é vencedora. Ela sempre é vencedora. 1 Tessalonicenses 4,16 diz assim, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. É a esperança da igreja e a certeza da igreja. Então, a morte não é... Por isso que Jesus fala, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Os poderes do mal nunca poderão prevalecer contra a igreja de Jesus Cristo. Seja os poderes dos homens ímpios e perversos ou governos totalitários e anticristãos que já se levantaram e se levantam ainda e causam torturas e mortes no meio da igreja de Jesus, jamais vão prevalecer. Jamais irão prevalecer contra a igreja de Cristo. Nem a morte física, porque os crentes ressuscitarão um dia vitoriosamente.
Da mesma forma, a igreja sempre será vencedora. É por isso que Paulo fala na sua carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 35 e 39, a 39. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Louvado seja Deus. A igreja é vitoriosa, a igreja é vencedora. As portas do inferno jamais prevalecerão contra a igreja, amado irmão. Então confia no Senhor, descansa no Senhor, tenha força no Senhor, não tenha medo de ninguém, nem de nada. Daqueles que se opõem contra a fé cristã, aqueles que lutam contra a fé cristã, aqueles que atacam a fé cristã, e isso é verdade. Seja firme na sua convicção, seja firme no seu testemunho, seja firme na sua crença. Jesus é o teu Senhor, é o teu Salvador, você crê nele, na sua palavra, no Evangelho de Jesus, não abaixe a cabeça, não se intimide, não fique intimidado, né, contra os ataques do mal. Cristo está no barco e isso é a certeza da vitória. Amém? Que Deus te abençoe assim, amado, com esta meditação. 3 lições lindas, maravilhosas, para o teu conforto, para fortalecer o teu coração e a igreja nesses dias que vivemos. A confissão da igreja, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, seja a tua confissão. Confessa isso na tua vida. Ele é o Senhor da minha vida. Ele é o meu Salvador. Ele é o meu Redentor. Entreguei minha vida a Ele e sirvo a Jesus. Eu não sirvo homens, sirvo a Jesus. É o meu Salvador, é o meu Redentor. Ando nos seus caminhos. Sou um discípulo de Cristo. Deixei o mundo, deixei o pecado. Eu pertenço ao Senhor Jesus. Confesse isso, amado. Confesse isso com convicção, com alegria, com coragem. Aliás, hoje em dia tem que ter coragem mesmo. Assumir, sou cristão. Confesse. É a confissão da igreja. Segundo lugar, a pedra fundamental da igreja, né? É a pedra de Jesus, é a rocha. É a pedra, nossa fé, nossa esperança, nossa confiança é Jesus. É a rocha da igreja. Por isso sabemos que nada, nenhum governo, nenhuma ideologia, nenhum partido, nenhuma religião de oposição irá vencer. Jamais irá prevalecer. Porque a igreja, ela pertence a Cristo. E ela está firmada sobre Cristo, edificada sobre Cristo. É a pedra fundamental. Ele é o seu dono. Jesus é o dono da igreja. Ele é o Senhor da igreja. Ele conduz a sua igreja. Ele guarda a sua igreja. Ele protege a sua igreja. É por isso que a nossa terceira lição é sobre isso. Jesus protege a sua igreja. Ele afirmou a Pedro: as portas do inferno não prevalecerão jamais contra ela. Jamais. É a igreja vencedora em Cristo. Que bênção, amado, que bênção. Que isso traga conforto ao seu coração, alento. Nesses dias diferentes, nesses dias estranhos, que estamos temporariamente afastados, as coisas vão voltar ao normal. Vão voltar, uma hora vão voltar, tudo isso vai passar. Tá? Saiba disso, creia nisso e espere nisso. Confie nisso. Agora a questão é, quando voltar ao normal as coisas, e vão voltar, como está a tua fé? Como está a tua fé? Como está o teu coração com Deus, amado? Como está a tua convicção, as tuas convicções, a tua relação com a igreja, tua firmeza em relação à igreja? Você permanece a mesma? Permanece a mesma? Que Deus te sustente, amado. Que quando tudo voltar, voltemos mais fortes, voltemos mais amorosos, voltemos mais desejosos, ansiosos da comunhão, em trabalhar para o Senhor, em pregar o Evangelho, em evangelizar, em orar pelos missionários, em interceder por eles, em apoiar missionários, em sermos missionários.
e proclamamos o nome de Jesus na terra. Essa confissão de Pedro é a nossa confissão. Ele é o Cristo, é o Filho de Deus vivo, e nele creio, e ele proclamo, e ele anuncio. Seja assim no teu coração, sabendo que em Cristo, eu e você, a igreja de Jesus, é mais do que vencedor. As portas do inferno jamais irão prevalecer. Mesmo que passemos adversidades, e a igreja passa. E mesmo que a igreja passe por tribulações, a igreja às vezes passa por tribulações. Mesmo que a igreja seja perseguida, e às vezes a igreja é perseguida. Mesmo em tudo isso, nós somos mais que vencedores, e Jesus está conosco. Porque ele prometeu, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E Jesus está voltando, ele voltará gloriosamente. Poder, majestade e glória. E é isso que nós aguardamos. Enquanto aguardamos firmeza, esperança, confiança, a confissão da igreja, faça. Confie em Cristo que é a rocha e descanse na promessa de que nada vai prevalecer contra o povo do Senhor, contra a sua igreja. Que Deus nos abençoe, amado, que Deus abençoe a sua casa. Você pertence ao Senhor, confesse isso no teu coração. Confesse isso na tua vida. Ele é o Deus vivo. Ele é o Deus vivo. É Ele que nós servimos. Nós servimos o Filho do Deus vivo. Nós servimos o Filho do Deus vivo. Glória ao Senhor. Não é apenas um homem, inventou a religião, criou... Não é assim que os homens ficam falando aí nos seus livros, né? Aí nos seus instrumentos da mídia, né? Querendo desprezar a fé cristã. Né? Até blasfemar, até desdenhar, humilhar, né? De ver coisas horríveis em nossa sociedade, até brasileira, assim, né? de grupos anticristãos. Não, se envergonhe, anuncie com coragem, com alegria, com entusiasmo, com fé. Ele é o Senhor das nossas vidas, a Ele a glória, Ele está voltando e voltará, cheio de poder, majestade e glória. Que Deus te abençoe, amado, com essa meditação, fale ao teu coração, firmando a tua fé, tua convicção em Jesus, como teve Pedro vindo do Senhor, aquela tremenda revelação. Que Deus te abençoe. Oremos ao Senhor. Querido Deus e Pai Celestial, glorificado seja o nome do Senhor, abençoa teu povo, Senhor, fortalecendo a fé do teu povo, animando o teu povo nesses dias difíceis que estamos passando. Em nome de Jesus, abençoa nossos irmãos missionários, abençoa a nossa igreja, abençoa o pastor Ronaldo, o pastor Luciano, ó Deus, abençoa o Valdir, abençoa a Edilene, abençoa esses irmãos queridos, abençoa a nossa igreja no sustento desses missionários, ó Pai amado, abençoa todos os missionários da APMT, da Ajuda de Missões Nacionais, da IPB, abençoa os pastores da igreja, abençoa os presbitérios, os sínodos, abençoa a nossa igreja, seja uma igreja forte, ó Deus, nesse momento histórico do nosso país. Tenha misericórdia. Tenha misericórdia de nós, ó Pai amado. Perdoa nossos pecados, perdoa nossas fraquezas, perdoa nossos momentos de oscilação, ó Deus, onde vacilamos, ó Pai, diante de algumas situações da vida. Dá-nos força, dá-nos, ó Deus, coragem, dá-nos perseverança no Senhor. É a nossa oração, ó Pai, em nome e por amor de Jesus, o nosso Redentor. Amém, amém. Que Deus abençoe, amados. Fique na paz do Senhor. Muito obrigado.